nossa, por quê? E hoje saíram também imagens de câmeras de segurança que registraram parte do crime, que foi no bairro Vista Alegre, região oeste da capital. Eu volto a acionar mais uma vez ao vivo a Nesh Castro. Nesh, essas imagens mostram o momento logo depois que o Gari foi baleado, né? Isso mesmo, Carol. E mostra até um pouquinho antes, a gente tem essas imagens que o pessoal de casa vai começar a acompanhar. A gente vê primeiro uma movimentação de carro em uma determinada rua do Vista Alegre, na região oeste. E em um determinado momento, a gente vê um carro de cor escura, que é então o carro de René, que seria o carro de René. Ele vira a rua à direita, que seria a rua onde o caminhão de coleta de lixo estaria. E é onde os garis estariam fazendo ali o recolhimento dos lixos. Logo depois a gente vê uma movimentação muito grande. A gente vê primeiro o Laudemir atravessando a rua com um saco de lixo na mão e logo depois uma movimentação muito grande de correria, carros dando ré e o Laudemir parando na esquina com a mão na barriga e de repente deitando no passeio. Segundo aí as testemunhas, esse foi o momento em que o René atirou contra o Laudemir e ele então foi atingido e deita ali ao solo, um momento em que um outro colega, um outro gari, o atende, ele tenta prestar ali os primeiros atendimentos, né, pelo menos ali conversar naquele primeiro momento. Então essas imagens foram divulgadas hoje pela Polícia Civil, está arquivada, está no inquérito, está nas investigações e são imagens que chamam a atenção porque mostram exatamente o ponto em que o carro do René vira a rua onde estava o caminhão de coleta de lixo e logo depois o momento em que o Laudemir, o gari, ele cai no chão logo após ser baleado. Nesh, eu confesso que ver essas imagens enquanto você fala, nos conta, né, narra o que aconteceu, chega a dar um nó na garganta, porque é muita crueldade, é muita maldade, é um sangue muito frio. E aí a gente volta um pouquinho à audiência de custódia. Ele chegou a falar sobre esses crimes que teriam sido praticados, né, que a gente viu aí, inclusive na reportagem anteriormente, ali os registros das ocorrências da Polícia Civil. O que ele fala sobre esses crimes do Rio de Janeiro, Nesh? Pois é, né? A gente viu aí uma quantidade de passagens pela polícia e uma delas é a violência doméstica contra a ex-noiva dele, que está ali no Rio de Janeiro. Então foi um registro de boletim policial no estado do Rio de Janeiro, mas ele fala que ele nunca cometeu nenhum crime, que ele nunca foi preso. Inclusive vamos escutar essa fala dele na audiência de custódia. O senhor já foi preso uma vez? Não, primeira vez. Responde a um processo criminal? Criminal. Aquele processo criminal? Não, criminal. Eu respondo a uma luxação do cumprimento a taxa da minha ex-esposa, mas já tenho acautelado contra ela, por favor, dado pelo Ministério Público de São Paulo. Inclusive os detalhes dessa ocorrência, dessa investigação envolvendo a ex-noiva, como você disse, Nesh, cita episódios de violência, ele teria dado vassouradas no braço, na perna dela, eles moraram juntos durante um tempo, é com quem ele tem um filho, mas que tudo aquilo foi muito conturbado. Durante a audiência de custódia, o advogado de defesa ou os advogados de defesa estavam presentes. Eles se pronunciaram sobre esses crimes, sobre essas ocorrências do Rio de Janeiro? Pois é, cara, olha só, durante todo esse processo, os advogados não quiseram conversar com a imprensa, inclusive nem na saída da audiência de custódia. Eles saíram sem realmente querer dar nenhum tipo de declaração. E durante essa audiência, como o Ministério Público de Minas Gerais foi quem apresentou esse documento com todas essas passagens pela polícia do empresário, então os advogados disseram não ter tido acesso. Então o juiz deu acesso aos advogados, deu essa documentação para que eles analisassem. Logo depois que os advogados ali analisaram, eles falaram um pouquinho sobre o assunto. Eu vou pedir muita atenção para o pessoal de casa, porque a imagem é a do René, mas quem está falando nesse vídeo é um dos advogados de defesa dele. Vamos ouvir. Boa parte da referência feita ao senhor René, nessa folha juntada, que salvo engano, do Rio de Janeiro, que a gente teve acesso aqui agora, em boa parte, inclusive, ele está como vítima. E, aliás, vítima da mesma vítima que foi denunciada por esse processo, né, que ele foi denunciado pela lesão corporal no artigo 129, parágrafo 13º. E lá existe, sim, uma cautelar em favor do senhor René, para que ela se afaste, porque ela não foi denunciada ainda, mas há uma investigação
por stalk, né, nos termos do artigo 147 lá, com a sua extorsão, né? Então, a medida protetiva que existe é dela em relação a ele, para que ela se afaste em relação, e não dele em relação a ela. E aí eu não sei se o pessoal de casa prestou atenção nessa imagem, né? Ele sorri no final, sabe? Ele usa de um certo deboche enquanto o advogado fala que a medida protetiva é dele para que ela não se aproxime dele. Bom, até o momento ele ainda é considerado um suspeito. A imagem está no ar para vocês de novo verem o semblante, o sorriso que ele coloca no rosto. Ele ainda é considerado suspeito, vamos lembrar, ele é investigado, mas ele responde por crimes no Rio de Janeiro, violência doméstica, crime de trânsito e sim, agora é o principal suspeito de ter atirado e matado o Gari Laudemir. Essa é a imagem. Vejam o sorriso na cara desse suspeito, desse investigado. Eu vou seguir aqui, Neste, daqui a pouco a gente volta, porque realmente a revolta, ela vem em todos nós que estamos acompanhando esse caso, né? A gente segue um pouquinho, daqui a pouco a gente volta a conversar com a Neste. Uma mulher foi presa depois de agredir uma advogada.